O jogo foi muito burocrático, mas o Grêmio conseguiu a classificação contra a equipe do Novo Hamburgo nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre os recados que o jogo sonolento do Tricolor deixaram para o restante da temporada. Bom, gente, primeiro, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, que ajuda muito esse conteúdo a chegar em cada vez mais pessoas e que ele tenha cada vez mais qualidade. Ainda estou aqui, com as pulseiras, porque cheguei há pouco da Arena para a gente conversar sobre o que foi a vitória do Grêmio por 1-0 contra a equipe do Novo Hamburgo nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O técnico Luiz Castro, imagino que tenha surpreendido todo mundo quando coloca em campo uma escalação muito próxima do titular. Tem alteração no sistema defensivo, com a entrada do Marcos Rocha na lateral direita na vaga do João Pedro, a colocação do Gustavo Martins, que foi um dos melhores jogadores da partida, diga-se de passagem, e não o Balbuena, que esse nem sequer foi relacionado para este compromisso, Caio Paulista na lateral esquerda, Wagner Leonardo como zagueiro ao lado do Gustavo Martins, o meio-campo de Noriega como titular, e aqui uma peça fundamental desse jogo, a gente vai comentar mais sobre ele na sequência. O meio-campo que tinha, dentre das opções, tinha o William e tinha o Edenilson, essa dupla de meio-campistas que atuou de uma maneira um pouco diferente. Na ponta direita o Roger, na ponta esquerda o Amuso e no comando do ataque o Carlos Vinícius. E não cheguei a comentar, obviamente, o goleiro era o Everton, também uma participação importante dele no jogo. O primeiro tempo ele foi muito burocrático, ele foi muito sonolento, parecia um ritmo de treino. O técnico Rogério Zimmermann, da equipe do Novo Hamburgo, foi com 3 zagueiros para tentar bloquear um pouquinho mais o jogo de lateral do Grêmio. A passagem do lateral por dentro, com o ponta ficando mais aberto. Isso aconteceu muitas vezes pelo lado esquerdo, que era o Amuso muito próximo à linha lateral e o Caio Paulista ultrapassando mais na região central do campo. Mas o Grêmio não conseguiu fazer isso tão bem no primeiro tempo. O Caio Paulista teve algumas oportunidades, mas foi facilmente bloqueado. Mas o Grêmio jogou muito em U. Esse é o termo que eu gostei de utilizar dentro da transmissão lá da Bagé TV, porque a bola chegava no ponta direita, que era o Roger, voltava para o lateral direito, chegava no primeiro volante, que era o Noriega, passava pelo pé do William, chegava no ponta esquerda e alguém alçava essa bola para dentro da área. Ou seja, foi um Grêmio com pouca inspiração. O Edenilson e o William, ao invés de ficarem próximos ao Carlos Vinícius, de dar essa opção de passe à frente da linha de 5 defensores da equipe do Novo Hamburgo, eles vinham muito próximo do Noriega para receber essa bola. E isso fazia com que o Grêmio tivesse pouquíssimas opções de passe lá na frente. O Grêmio tinha muito volume fora do bloco de marcação do adversário, Isso fazia com que o Grêmio jogasse muitas vezes pelo lado do campo e não conseguisse uma infiltração tão efetiva assim. Em determinado momento da primeira etapa, o Luiz Castro até conversou com o Edenilson, pedindo para que quando a bola chegasse no Roger, por exemplo, na ponta direita, ele atacasse a última linha do Novo Hamburgo, tentasse entrar na área para receber esse cruzamento, para receber esse passe um pouco mais longo, até mesmo um passe de cavada, para que ele tivesse a oportunidade de finalizar. O Grêmio teve, como eu disse, muitas dificuldades no primeiro tempo, foi muito burocrático. Só o Noriega, acredito que tenha se destacado, um cara que está ganhando cada vez mais essa posição de primeiro volante. A gente sabe que o Leonel Pérez, que desembarcou na madrugada, comecinho da manhã do último sábado em Porto Alegre, ele foi uma contratação não de peso, mas com alguns valores significativos de 2,5 milhões de dólares. Só que o Noriega está jogando muita bola, gente. O Noriega está jogando muito bem, é uma peça fundamental, tanto do ponto de vista ofensivo, quando ele ataca a bola no pé para ajudar a construir, quanto também do ponto de vista defensivo. Ele é um cara que compete muito nesse meio campo, marca muito e está garantindo a vaga dele dentro do time titular, junto com o Arthur. E a gente imagina que junto com o Nardoni, quando esse for oficialmente apresentado, e também chegar aqui em Porto Alegre. Segundo tempo, um pouco diferente. O técnico Luiz Castro tira do jogo o Roger, coloca o Amuso aberto pelo lado direito, o William pelo lado esquerdo e o Cristaldo como um desses dois jogadores alinhados no meio campo. Porque o Grêmio, por mais que tenha jogado como um camisa 10 com o William no primeiro tempo e o Cristaldo no segundo, o Grêmio jogou com um primeiro volante e os 2 meias à frente. E o Cristaldo virou esse homem também de interior, de jogar ali próximo da entrelinha do adversário. Na teoria teria dado certo, mas não deu tão certo assim. O Cristaldo tocou pouquíssimas vezes na bola e a gente foi salvo, se assim eu posso dizer, pelo Carlos Vinícius num lance que tem muito mérito do Everton. Foi uma jogada do Novo Hamburgo que a bola é chutada para a linha de fundo, o Everton rapidamente pega a bola, consegue repor para o Carlos Vinícius, que protege a jogada com o corpo, finaliza, ela bate na mão do atleta do Novo Hamburgo, pênalti marcado, e o Carlos Vinícius vai lá e marca o seu 21º gol no 23º jogo com a camiseta do Grêmio, e agora são 23 participações em gol, são 21 gols e 2 assistências em 23 jogos com a camiseta do Grêmio desde que chegou na metade da última temporada. Mas falei que o jogo deixou alguns recados extremamente importantes.
Um deles é o do Thiago. O Thiaguinho nem sequer foi uma opção no segundo tempo. A mudança que o Luiz Castro fez na segunda etapa tem a entrada do Cristaldo, perfeito, e no decorrer da segunda etapa a entrada do Jefinho como um segundo volante. E o Thiago ficando cada vez mais arquivado ou levando um certo tempo para conseguir se recuperar. A leitura trazida pelo Diogo Rossi, pelo Eduardo Picão lá na Bagé TV, é de que ele sentiu mentalmente e fisicamente esse momento dentro do profissional. E é um menino que a gente sabe que isso vai acontecer, mas ele está oscilando e por isso recebe menos oportunidades. Outro jogador que foi preterido nessa partida, Enamorado. Jogador colombiano de 26, 27 anos, contratado por 3 milhões e meio de dólares, nem sequer foi utilizado. E aí a gente volta para alguns jogos em que, por exemplo, algumas partidas ele nem sequer foi relacionado, como o jogo contra o Juventude, no jogo contra o Botafogo não é uma opção, e aí a gente vai para a partida do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, e ele também não ganha minutos. Ele viu o Roger começar a partida aberta pelo lado direito, e no segundo tempo ele optar por colocar o William por um lado, o Amuso pelo outro, e quando vai trocar ele coloca o Aravena aberto pela esquerda, e o Enamorado nem sequer ganha alguns minutos. Então é um ponto para a gente observar. O outro que eu queria citar é o Jefinho. Falei rapidamente no caso do Thiago. O Jefinho entrando sempre como um segundo volante. Tinha sido assim no jogo contra o Guarani lá em Bagé e foi de novo nessa partida dentro da arena. Aparentemente, essa é a nova posição na visão do Luiz Castro, né? O Jefinho não vai ser mais um camisa 10, não vai ser um cara que joga lá próximo do centroavante. Ele vai ser muito mais um segundo volante, um cara para pegar essa bola e enxergar o jogo de frente. E é muito bom jogador, tá? O Jefinho tem uma capacidade de combinação de jogadas, de fazer aquele famoso 2-1, aquela tabelinha, muito bem, fazer o time progredindo. Ele entrou bem nessa partida, apesar dos poucos minutos, e muito comprometido por causa da expulsão do Noriega, de uma maneira extremamente infantil. O Noriega, que tinha tomado um amarelo para proteger o Jefinho em uma discussão, ele comete uma falta e não recebe o segundo amarelo, mas aí empurra o jogador do Novo Hamburgo na discussão, e ali sim recebe o segundo cartão amarelo, é expulso e está fora do confronto da semifinal, que ainda não tem um adversário definido, mas aí serão jogos de ida e volta. O jogo como um todo não foi bom, o Grêmio teve uma dificuldade de jogar por dentro, de construir na entrada da área do adversário, o Carlos Vinícius ficou muito isolado, e o foco agora é na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo meio de semana, onde a gente vai até o Morumbi, com alguns recados dados, como, por exemplo, o Enamorado perdendo cada vez mais espaço, o Jefinho ganhando alguns minutos, o Gustavo Martins tendo uma boa capacidade técnica e jogando mais um bom jogo, mas principalmente o recado de que nós temos um primeiro volante e o nome dele é Noriega. Gostou? Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, que vai ajudar muito esse conteúdo, que vai ter muito Grêmio por aqui na sequência. Valeu!